Olá pessoal, saudações! Hoje venho aqui falar sobre o método dos mínimos quadrados, que é o método mais usado para fazer a curva de calibração do laboratório, porque a curva de calibração nos métodos de curva de calibração nada mais é do que estimar uma função, e nesse caso específico eu vou falar de uma função afim, de uma reta, né, para que mais se aproxima dos pontos experimentais. Então suponha que essas figuras aqui, esses círculos azuis, sejam seus pontos experimentais, ou seja, as leituras instrumentais para cada nível de concentração. Aqui no caso eu tenho 3 leituras para cada nível, em 3 níveis, e eu preciso ajustar uma função reta que mais se aproxima, né? Que diminua as distâncias entre a própria função e os pontos experimentais. Só que eu não vou diminuir a distância exatamente, eu vou diminuir o quadrado da distância. Por isso que se chama método dos mínimos quadrados. Há algumas observações a respeito dele. Veja, as distâncias serão calculadas, serão estipuladas verticalmente, em y, ou seja, na dimensão de sinal instrumental. Portanto, nesse método que é univariado, eu não posso considerar a incerteza em x, eu não posso considerar distâncias, resíduos em x, porque não tem aqui distância horizontal, apenas vertical. Isso é muito importante para esclarecer o fato de que na química analítica, para esse método univariado, eu não posso considerar a incerteza dos padrões ou a incerteza de cada nível calibrado para esses padrões. Eu tenho que considerar que os padrões da curva de calibração são referências perfeitas, com incertezas desprezíveis. Assim sendo, eu carrego apenas a incerteza do sinal instrumental. E aí eu explico por dois aspectos. O primeiro aspecto é que eu já em outros vídeos expliquei como considerar a incerteza, ou melhor, a correção de recuperação para esse padrão. Você deve preparar um padrão externo à curva e não um padrão da curva, para que seja feita a correção, pelo menos uma correção, né, que valha teoricamente para toda a reta, em um nível, se fizer em 2 melhor ainda, mas eu preciso de uma correção que seja feita por um padrão externo à curva, e não pode ser um padrão utilizado para a própria curva, dentro desse método univariado. E o outro aspecto é que é esperado que a própria incerteza vertical, como ela é uma variável dependente do padrão de concentração que virá no eixo, na horizontal, no eixo x, como ela é dependente, ela fatalmente vai carregar pelo menos uma parte da incerteza que eu tive que desprezar para x. Né? Significa o quê? Que se eu variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos a concentração preparada para aquele nível, ela fatalmente será refletida no sinal instrumental também, variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Afinal, essa reta está me mostrando que existe uma covariância significativa entre as duas variáveis. Se não existisse, eu não poderia traçar uma reta, uma função desse tipo aqui, para prever um valor de concentração de uma amostra desconhecida, cujo sinal instrumental será lido. Então vamos lá, vamos começar agora o formalismo matemático do método dos mínimos quadrados. O primeiro passo, então, é modelar a função reta da seguinte forma: y é igual a b1x mais b0 mais o resíduo. Esse resíduo é justamente, como eu mostrei anteriormente, a diferença vertical entre o ponto experimental e a reta ajustada. Porém, eu preciso estudar cada ponto. Então, eu vou criar indicadores, índices aqui, né, onde i vai variar de 1 até n, de cada erro, cada y experimental e cada x experimental. Portanto, fica resíduo ou erro igual a y menos b1x menos b0. Eu estou isolando o resíduo, né, porque eu preciso modelar o seu quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, eu crio uma função que é resíduo ao quadrado é igual a yi menos b1xi menos b0 ao quadrado, todo ele. Dessa forma, eu consigo minimizar os quadrados dos resíduos, que é justamente o objetivo desse método, método dos mínimos quadrados. Fazendo o produto notável,
eu tenho que cada termo ao quadrado menos 2 vezes todas as combinações desses produtos. Portanto, fica resíduo ao quadrado, né, cada um deles é igual a b1xi ao quadrado mais b0 ao quadrado mais yi ao quadrado menos 2 vezes b1xi menos 2 vezes b0y mais 2 vezes b0 b1xi. Porém, eu preciso minimizar todos os quadrados, né? E aí eu faço o somatório de cada quadrado de resíduo aqui, ó. Portanto, essa nova função, eu aplico o somatório em todos os termos. Fica dessa forma aqui. Somatório dos quadrados resíduos, que é a minha função principal, é igual a b1 ao quadrado, somatório de xi ao quadrado, mais nb0 ao quadrado. Lembrando que o somatório de b0, como b0 não depende do índice i, né, eu posso substituir por n. Mais somatório de yi ao quadrado, menos 2 vezes o b1, somatório do produto xy, menos 2 vezes o b0, vezes o somatório de yi, mais 2b0 b1, somatório de xi. Isso, então fica da seguinte forma. Passando a expressão para cá, eu preciso tirar a derivada com relação às variáveis que eu pretendo estudar. E as minhas variáveis são b0 e b1. São os parâmetros da reta que eu quero descobrir, né? As variáveis x e y são variáveis experimentais. Eu vou obtê-las do experimento. Portanto, eu vou derivar a função somatório de quadrados de resíduos, que está aqui, com relação a cada parâmetro, b0 e b1. Derivando com relação a b0, esse somatório, essa função, todo termo que não tiver b0 você despreza, porque a derivada é zero. E o termo que tiver b0 você deriva. Então aqui a derivada de nb0 ao quadrado, 2nb0, a derivada de menos 2b0 somatório de y está aqui, menos 2 somatório de y, e a derivada com relação a b0 de 2b0 b1 somatório de xi também está aqui. Simplificando, dividindo todo mundo por 2, eu tenho essa equação de regressão igual a zero, porque quando eu igualo a derivada a zero, eu vou descobrir o ponto de mínimo dessa função. Mesma coisa para B1. Derivando a função em relação a B1, todo mundo que não tiver B1 aqui você despreza, porque a derivada é zero, e quem tiver B1 você deriva. Portanto, a derivada aqui fica sendo 2B1, somatório de x quadrado, menos, agora esse termo de cá, 2 somatório do produto xy, mais 2 vezes B0 vezes o somatório de xi. Simplificando, dividindo todo mundo por 2, eu fico com a minha segunda equação de regressão, que é B1 vezes o somatório de x quadrado, menos o somatório do produto, mais B0 somatório de xi, igualando a zero. Com isso, eu tenho duas equações e dois parâmetros a serem descobertos. Portanto, agora, basta eu pegar uma equação e substituir um parâmetro pela equação anterior. Veja, eu tenho B0 aqui, eu posso isolar B0 da primeira. B0 isolado da primeira fica justamente essa expressão que está entre parênteses aqui. Passando o somatório de y para lá, positivo, passando o somatório de x com B1 negativo, e dividindo por n, eu tenho o valor de B0. Substituindo na expressão de baixo, ou na equação de baixo, eu vou ter a seguinte forma. B1, que multiplica o somatório de x quadrado, menos o somatório do produto x e y, mais todo o valor de B0 que foi substituído pela equação anterior, que multiplica somatório de xi igual a zero. Então, resolvendo essa equação aqui, isolando B1, eu tenho condições de achar um valor de B1 que dependa apenas dos somatórios e do n. Olha só.